Estamos começando mais um programa Sala de Visita e a honra de ter aqui convidados para falar a respeito de manutenção preventiva, que nós todos temos aquela paixão maravilhosa, que é o primeiro veículo, e sempre ter um bom veículo para andar nas ruas de São Paulo, do nosso estado, nas estradas. E eu tenho aqui como convidado hoje o meu querido amigo Antônio Fiola, presidente do Sindirepa, e também o Antônio Carlos Bento, que é o conselheiro do Sindipeças. Então, estou feliz aqui, porque nós vamos falar de um assunto que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de futebol, mas ele gosta do seu carrinho. Porque é aquele carrinho que leva ele trabalhar, passear. E é lógico, se tivesse assim, uma condição maior, melhor, não é? Um transporte melhor hoje, até nós podíamos deixar um pouquinho o carro em casa. Mas não é bem isso que acontece. Então eu queria, Antônio Fiola, é um prazer, e eu queria que você já começasse falando a respeito do Sindirepa e também o Antônio Carlos. Nós estamos com dois Antônios aqui, então vamos entender que o Antônio Fiola primeiro falando, depois o Antônio Carlos Bento também vai falar a respeito de tudo isso. É um prazer estar aqui na sala de visita. O vereador Adilson Amadeu tem sido aí um companheiro muito grande na nossa causa. E a gente vê, o Sindirepa é uma entidade com 70 anos, que representa todas as oficinas reparadoras do estado de São Paulo, e uma entidade que tem por intuito, além de preservar a atividade reparadora, a gente tem o intuito de preservar a vida, preservar a natureza, preservar o meio ambiente. A gente tem um apelo não só humano, como também ambiental, e o apelo profissional do setor. A gente, esse ano, com a ajuda do vereador, também vai regulamentar o setor. A gente quer entrar com a regulamentação das oficinas. E a gente observa que o trânsito de São Paulo é um trânsito caótico. Não acho isso, hein? Me permita, vou cortando já, não acho que é caótico. Eu acho que ele é o mais grave de tudo que nós temos no nosso país. Porque nós estamos com congestionamentos aí que já chegaram a 214 quilômetros, não é? Exatamente. E a gente percebe que, eu quero que você fale, né? Porque quebra-se muitos carros hoje na cidade. Nós temos uma frota de 5 milhões e 700 mil, não é isso? Exatamente. 5 milhões e 700 mil, em torno de 20, 22% da frota brasileira está na cidade de São Paulo. Daí a gente tem uma dimensão do problema que isso pode causar ou da necessidade que isso gera numa cidade como São Paulo. Seja em termos de sistema viário, manutenção, cuidado com o veículo, né? Então, estamos falando de algo que é muito importante para o país, mas estamos falando da nossa cidade. É muito importante para a cidade de São Paulo. A contribuição de vocês do Sindirepa, eu queria que você falasse exatamente isso. Os carros não estão fazendo manutenção como deveriam de fazer, é isso? É verdade. Os proprietários, né? O carro quer até ir para a oficina, não é? Na verdade não existe nenhum tipo de fiscalização sobre a manutenção e o consumidor, a população deixou de ter a consciência com a manutenção, porque o avanço tecnológico do carro faz com que ele quebre menos e com que as pessoas acabem descuidando um pouco dessa manutenção. Então a gente observa, por exemplo, um carro hoje quebrado numa via principal, ele ocasiona quilômetros e quilômetros de trânsito. E isso tem um custo altíssimo. Se você pegar, por exemplo, o custo que isso traz para o meio ambiente, isso é extremamente agressivo. Porque os carros estão parando mais, o carro ele polui muito naquela faixa baixa de 1.000 a 2.000 giros. É quando o carro mais polui, e quando o trânsito, quanto menor a velocidade média que se anda, maior o número de poluentes que esse veículo emite. Só para que se tenha uma ideia, o catalisador, ele chega a filtrar 99% do gás carbônico que o veículo pode emitir. O catalisador, então, é o pulmão do veículo. O catalisador é o maior pulmão que o veículo pode ter. E como ele às vezes é uma peça um pouco cara, o consumidor acaba deixando de trocar essa peça. E isso traz danos ao meio ambiente seríssimos. E a gente acaba por não perceber isso. Uma outra coisa que a gente fala muito no Sindirepa, até mesmo no intuito de conscientizar a população, é com respeito àquelas colisões, quantas pessoas perdem a vida, quantas pessoas são atropeladas diariamente na cidade de São Paulo, e a gente acaba por descuidar disso. Mas a gente tem uma estatística onde a gente percebe que o carro batido, a grande maioria, mais de 2/3 dos carros que batem hoje,
tem alguma coisa para ser feita. A grande questão é como que se mensura isso. A partir do momento que o carro bateu, eu verifico que ele tem um pneu que poderia ter sido trocado, uma pastilha de freio que está um pouco mais desgastada, um amortecedor que está sem ação, uma parte da suspensão que está ruim. A grande pergunta que fica no ar, e acho que isso chega a ser até um apelo para a população, se esse carro estivesse com essa manutenção em dia, será que ele teria batido? Tá, Fiola, então eu estou gostando, porque é importante que todos os telespectadores da TV Câmara ficam, que tem um carro, precisa fazer a manutenção, não está fazendo, né, Isso. Antônio Bento? Agora, eu não vejo assim um trabalho na mídia. Por exemplo, o carro ele nasce na montadora. Sim. A montadora depois ela continua fazendo um trabalho de mídia para que realmente a população comece a prestar atenção em fazer uma prevenção e uma manutenção do veículo. Eu queria saber, porque a montadora e as grandes empresas, eu queria saber de vocês, eu acho que o Antônio Bento pode falar sobre isso, porque seria importante, não é? A gente vê algumas campanhas que foram feitas e que a pessoa fica alerta, porque eu percebo assim, a pessoa compra um carro 0 km, ela vai, porque tem aquela garantia de 2 anos, não é assim? Agora o carro não, o carro usado ele pega, ele quer andar. Eu percebo que põe a gasolina, ou põe álcool, põe diesel e continua andando. Agora, não troca uma pastilha, não troca pneu, não vê o escapamento, e aí tudo acontece. Então, verdade. Dentro desse segmento, eu queria que falasse. Acho que a gente tem um pouco de informação para explorar. É verdade. O nosso grupo, quando o vereador nos introduziu, nós fazemos parte de um grupo que a gente chama de GMA, que é o Grupo de Manutenção Automotiva, que junta 4 sindicatos importantes. O Sindicato dos Fabricantes, o Sindipeças, do qual eu sou diretor, a ANDAP, a Associação Nacional dos Distribuidores, o Sincopeças, que é dos varejistas, e o Sindirepa, meu amigo Fiola é o presidente, é o Sindicato dos Reparadores. O que a gente vem percebendo é que nós temos um trabalho muito importante para fazer para a população em termos de conscientização. Há uma oportunidade porque há uma lacuna, o vereador tem razão, né? Hoje, a televisão, a mídia em geral, bombardeia o consumidor com um monte de coisas boas que o atrai, né? Então, eu percebo que a gente disputa o bolso do consumidor e não está disputando em igualdade de condições, em levar para ele uma informação boa. Por exemplo, hoje nós estamos com uma iniciativa com o portal Web Motos, Agenda do Carro. Esse pessoal tem feito um trabalho muito interessante. Desde dezembro de 2006, a gente vem fazendo alguns pit stop na cidade de São Paulo para avaliar a qualidade da manutenção dos veículos. Então a gente sabe desde o mau funcionamento de uma palheta, limpador de para-brisa, até um sistema de freios, que é alguma coisa um pouco mais complicada ou complexa. Mas a verdade é que o carro é um sistema integrado. Não dá para relegar a um segundo plano o mau funcionamento de um limpador de para-brisa. É só alguém se imaginar dirigindo numa estrada à noite com chuva e o seu limpador não está funcionando. A qualidade da sinalização das estradas nos leva a uma coisa quase que sem enxergar. Você não está enxergando como é que você está dirigindo. Então, olhando o carro como sistema, vai se perceber que a manutenção dele é muito importante. E também não dá para ligar o piloto automático. Não dá para ligar o piloto automático. Não existe, né? E só para ter uma ideia, desde que começamos a fazer esse pit stop, 875 veículos foram inspecionados na cidade de São Paulo. 44% desses veículos têm um problema de funcionamento, por acaso, no limpador de para-brisa. 44%. Né? Ou seja, é impressionante isso. Então, o que nós preferimos enxergar é como uma oportunidade de prestar um serviço para o proprietário de veículo, para a população. A gente acha que pode ajudar nisso e é aí que é o foco do nosso trabalho de conscientização. Né, Fiola? Muito bem, o Fiola também está vendo. Estamos juntos nisso. Estamos juntos nisso aí. Estamos juntos. Eu percebo também o manual, né? Você compra um carro e pega o manual lá para se guiar. Eu acho que 1% só lê, né? Todas as páginas do manual. O brasileiro não gosta muito de ler manual. A gente procura incentivar até mesmo os consumidores, porque a manutenção preventiva ela sai muito mais barata do que a corretiva. Correto. Quer dizer, quando o Bento citou a palheta de limpador. Pô, se ela riscar o vidro, quer dizer, a despesa da palheta é multiplicada por 10. Se você ter que trocar um vidro, é 10 vezes o preço da palheta. Aí você vai para uma pastilha de freio. Se você não